Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar a palavra de Deus nessa semana. Eu estive meditando na palavra de Deus e sempre algumas coisas que acontecem em nossas vidas, sempre Deus esteve e sempre Deus vai estar presente. O que é interessante é que muitas das vezes situações são criadas em nossas vidas que nós mesmos que criamos essas situações. E às vezes ficamos sem saber o que fazer e como resolver essa situação. E muitas das vezes é Deus que cria algumas situações em nossas vidas para que o nome dele possa ser glorificado, para que ele possa manifestar o seu poder diante de nós. Então existem duas circunstâncias. A primeira são circunstâncias que nós criamos e traz problemas, traz complicações para nós. E existe a segunda circunstância, que é a que Deus cria. Deus cria algumas situações em nossas vidas para que ele possa manifestar o seu poder sobre nós. Eu gostaria de ler um versículo na palavra do Senhor que ele se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1, e o versículo de número 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do grande abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu quero dizer com esse versículo? Que não importa qual é a circunstância, qual é a situação que você está passando, se foi você que procurou, se foi você que fez com que essa situação ficasse complicada em sua vida. Mas aqui é o versículo que eu acabei de ler, que disse que no princípio criou Deus todas as céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Talvez você está numa situação que parece que não tem jeito, não tem forma. A complicação está tão grande sobre a sua vida que você não consegue achar uma forma de resolver isso. Mas aqui a palavra do Senhor disse que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou seja, Deus é o Deus que cria, meu irmão. Deus é o Deus que cria, meu amigo. Ele pode criar uma situação sobre esse problema, sobre essa situação que você está passando e resolver. Ele pode criar. Ele pode criar uma situação e tudo ser resolvido. A isso eu estou falando em uma situação que você entrou, que você que fez isso acontecesse e hoje você está com a vida complicada. Mas existe uma segunda circunstância que eu acabei de falar, que muitas das vezes é Deus que cria alguma situação, algum problema em nossa vida, para que ele possa manifestar o seu poder. Isso me faz lembrar de quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. A Bíblia disse que quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, a Bíblia disse que Deus criou a situação, fez com que o coração de Faraó se endurecesse para que pudesse ir contra o povo de Deus para os destruir. Foi Deus que criou aquela situação. Mas por que Deus criou aquela situação? Por duas razões. Primeiro, para mostrar o poder dele sobre o povo dele, que é o povo de Israel. Segundo, para destruir todos o egípcio que afrontou e estava afrontando o povo de Deus. Deus queria destruir os inimigos. Então foi Deus que criou aquela situação. Foi Deus que fez com que o povo de Israel parasse em frente ao Mar Vermelho. E a Bíblia diz que eles ficaram numa situação encurralados, o povo de Israel, inclusive o próprio líder Moisés, que não sabia o que fazer. A Bíblia disse que eles na frente tinham o Mar Vermelho. Atrás vinha Faraó com todo o seu exército para os destruir, para os matar. E dos lados só tinha montanhas, não tinha para onde eles ir, não tinha para onde eles fugir. Eles estavam encurralados de um beco sem saída. Só que o Deus que cria situações é o mesmo Deus que faz que essas situações sejam descomplicadas. A Bíblia disse que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o que você tem na mão, Moisés? A Bíblia diz que Moisés respondeu: eu tenho um cajado. E a Bíblia disse: então toque o cajado sobre o mar, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés tocou o cajado sobre o mar. E o Deus que cria,
Deus criou um caminho no meio do mar para o seu povo passar. Então, meu irmão, se você está na situação complicada porque foi você que criou, você que fez essa situação ficar desse jeito, faça igualmente Moisés, clama ao Senhor e Ele vai criar uma estratégia, Deus vai criar uma forma, mesmo que não tenha forma. Igualmente estava aqui que eu li, que diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia. Parece que não tem jeito, parece que não tem forma para resolver essa situação, mas Deus pode criar uma forma e você resolver essa situação. Mas se não foi você que criou essa situação, foi Deus que colocou você nessa situação, o mesmo Deus que te colocou nessa situação é o mesmo Deus que vai te tirar. Deus colocou o povo de Israel de frente ao Mar Vermelho e atrás Faraó. Foi Ele que colocou, foi Ele que criou aquela situação, mas Ele mesmo criou. E Ele mesmo criou uma forma de tirar o povo de Israel naquela situação complicada. Abriu um caminho no meio do mar. Então, meu irmão, não importa. O que importa é você clamar a Deus. Clama ao Senhor. Na sua crença, na sua fé. Peça ajuda a Deus. Clama a Ele e Ele vai dar. Ele vai criar uma situação e você vai conseguir sair dessa situação difícil. Porque o nosso Deus, desde o início, Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele pode criar uma porta para você e você arrumar um emprego. Ele pode abrir esse grande mar da vida que parece que você vai ser tragado por esse grande mar. Ele pode abrir esse mar e você passar e atravessar do outro lado. Mas preciso você clamar ao Senhor. Deus, Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas em nossas vidas. Mas o que Ele quer que nós clamamos a Ele. Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir de nós o que nós queremos da parte dEle. Ele não simplesmente vai chegar e te dar, Ele quer ouvir de você. Prova disso é que todos os milagres que Jesus operou, Ele perguntava para os doentes, o que queres que eu te faça? Ele sempre perguntava. Mas o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Assim como Ele criou caminho no Mar Vermelho para o seu povo passar, é o mesmo Deus que vai abrir esse mar da sua vida e você vai passar do outro lado. Mas é necessário você fazer a sua parte. A parte de Deus é fazer o milagre. A minha e a sua parte está em clamar, em pedir para Ele o que nós queremos e ter fé. Moisés teve fé. Quando Deus falou, toca com esse cajado no mar, Moisés não questionou, mas o que eu vou fazer? Tocar com o cajado no mar, ele vai molhar, não vai acontecer nada. Moisés não questionou, ele só apenas obedeceu ao mandado de Deus. Ele tocou, fez o papel de homem, né? Deus podia abrir o Mar Vermelho sem Moisés tocar. Deus podia só simplesmente, com o seu poder de criação, criar o caminho no mar sem que Moisés clamasse, sem que o povo de Israel reclamasse, que o povo de Israel reclamaram, murmurado. Deus, quando chegou em frente ao Mar Vermelho, sabe o que Deus podia fazer? Conforme o povo chegou no Mar Vermelho, Deus podia abrir o Mar Vermelho, sem eles reclamar, sem murmurar, Deus podia fazer. Mas Deus queria mostrar o seu poder ao seu povo e queria que o seu povo clamasse. Quer que o Mar Vermelho abra e você passe para o outro lado? Quer que essa situação seja descomplicada? Que Deus toma um jeito, dá um jeito nessa situação sua? Primeiro, pare de murmurar. Segundo, clama, busque, ore a Deus com a sua fé, com a sua força. E aí Deus vai dar estratégia e você vai conseguir passar essa grande dificuldade, essa situação complicada que você está passando. Então creia que Deus está presente. Esteve presente no passado, está no presente e estará no futuro. Ele sempre está presente em tudo em nossas vidas. E Ele é poderoso para criar todas as coisas e nós sermos, ter grandes prosperidade. Podemos sair de situações complicadas. Deus pode descomplicar tudo, mas é necessário que nós, como ser humano, pedimos para Ele, clamamos a Ele, buscamos a Ele e confiamos que Ele é poderoso para fazer tudo isso em nossas vidas. Então, você tem um Deus, que é o Deus Criador, que pode criar todas as coisas, mas é necessário que você tenha fé que Ele pode criar boas coisas na sua vida, que Ele pode criar caminhos em meio ao deserto,
pode abrir o mar vermelho, pode fazer todas as coisas, mas é necessário que você clame a Ele e tenha fé que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, que essa palavra possa falar melhor em seu coração. Deus abençoe, no nome santo de Jesus.